Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, nós já louvamos e exaltamos ao nosso Deus. Agora nós teremos o nosso momento de apostolado, né? Uma breve ministração vindo da parte de Deus, do Espírito Santo de Deus para a vida dos eleitos. Vou orar para que os amados recebam o entendimento, a revelação e o perfeito entendimento. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já predestinou e escolheu os predestinados para receberem esta revelação da tua graça esta noite. Testifica, Pai, com os teus, porque o Senhor conhece os seus. Testifica com aqueles que são predestinados a receberem essa revelação, discernindo as coisas espirituais das espirituais. Testifica para que o meu trabalho não seja em vão no Senhor. Eu já declaro que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas te será revelada. Já declaro ministração de anjos, ministrando o perfeito entendimento na vida dos eleitos que estarão recebendo as revelações da graça de Deus. E para a tua glória, segundo a tua vontade, revela a tua palavra e que haja testificação do teu Espírito e que os eleitos recebam espírito de sabedoria e de revelação. Assim eu creio e assim eu falo, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus por esse mover, glória a Deus pelo ministério aqui na terra, né? Aqui em Manaus, o Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus, né? Pela vida dos eleitos também que estão via Facebook, os que estarão depois também assistindo no canal, porque vai ficar gravado a live também, né? Esse estudo em graça, mais um apostolado do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos. E vamos ao apostolado, Bíblia, papel e caneta. E o tema, viver a graça, transformados pela graça. Então, amados, só o título, ele já dá um prazer, ele já dá uma alegria, já dá um regozijo, né? Porque viver a graça, ser transformado pela graça, amados, e pregar a graça para mim, que recebi a revelação da graça de Deus, é um transbordar, é um êxtase, né? É em graça, nós ficamos maravilhados de vivermos essa graça, de sermos transformados pela graça, mas ainda existem os irmãos que ainda não receberam, ainda não vivem em graça, ainda não foram transformados. Receberam, amado, o que eu digo é o entendimento, porque no Espírito as ovelhas já estão em graça, já estão em nova aliança, já estão debaixo da graça e não debaixo da lei. Então receber é receber o entendimento para reinar em vida. Então o tema é viver a graça, transformados pela graça, ou seja, viver e ser transformados pela graça. É diferente, amados, de você só conhecer a graça, de você ter ouvido falar da graça. Viver e ser transformados pela graça é diferente. É muito diferente de você ter só ouvido falar. Como o Jó falou, né? Eu ouvia só de ouvir falar, mas agora ele conhece, né? Em verdade. Assim é a graça. Então, amados, quem vive a graça e é transformado pela graça, tem como falar da graça. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre viver a graça e ser transformados pela graça. Glória a Deus. Então, viver a graça e ser transformados pela graça, amados, nada mais é do que viver uma novidade de vida, agora nesta nova aliança, que é a graça. Ou seja, ser participante da graça e não ser somente ouvinte. Porque você ouvir
É diferente de você ser participante da graça. Por quê? Qual é a diferença de você ouvir a graça e você ser participante da graça, ou você transformado da graça? A diferença quando você ouve é quando você crê. Porque quando você não crê, você não é transformado, você não vive a graça, você não está participando, você só ouviu a graça, não foi transformado. Quando você ouve Efésios 2:8, que você é salvo pela graça, então, amados, há um gozo, há uma alegria, há uma paz. Então você confessa, você não vive com medo de perder a salvação. Então, quando você crê, você é transformado, porque muda o entendimento, muda a direção. Você começa a viver a graça, para de viver a condenação, para de viver o medo de perder a salvação, do nome ser riscado, né, do livro da vida. Glória a Deus. Eu tive uma semana, né, de recesso. Essa semana eu tive uma semana de recesso, de recuperação da Covid. Glória a Deus que eu tive uma boa recuperação, né? Um pouquinho ainda de tosse, mas não estou mais com os sintomas, né? Aqueles sintomas graves, né? Foram poucos dias e eu já estou bem, né? Mas como fica-se um pouco de alergia ainda na garganta, por isso estou com essa tosse. Mas glória a Deus, né? Que nós hoje estamos falando viver a graça, transformados pela graça. Então é diferente, amado, quando você ouve que você é salvo pela graça e você não crê, que aí você não vive nem é transformado. Mas quando você crê, porque viver a graça e ser transformado, a diferença é quando você crê. Porque quando você crê, você passa a ser transformado pela graça. Então, amados, por isso que existe no sistema religioso muitas pessoas congregando, indo, cultuando a Deus e não são transformadas. Porque o que transforma, amados, é a graça. É você ouvir e você crer e receber a testificação do Espírito Santo, para que haja o testificar e a transformação da graça de Deus. Então, essa é a diferença de ser ouvinte e de ser participante. Quando você crê. Então, vamos ver 2 Coríntios 5 e 17. 2 Coríntios 5 e 17. Segunda Coríntios 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Quando o apóstolo diz aqui, se alguém está em Cristo, se alguém está na graça, amado, se alguém está vivendo a graça, se alguém está sendo transformado, se está sendo participante da graça, ou seja, se alguém está em uma nova aliança, porque Cristo é a graça, Cristo é uma nova aliança. Então, é o novo, ou seja, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, quando se vive a graça e quando se é transformado na graça, se vive o que, amados? O novo ou o velho? Se vive o novo. Então, quando nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, passamos a viver em novidade de vida, porque o apóstolo diz aqui, nova criatura é. Então, nova criatura, amados, é que antes o homem era pecador, e agora nova criatura é que ele nasceu debaixo da graça. Nova criatura quer dizer que você nasceu debaixo da graça. Então, quando você crê que você nasceu debaixo da graça, você é transformado. A sua mente, ela passa por uma metanoia, uma transformação na mente. Ou seja, você passa
a crer, você passa a viver a graça. É diferente de ser somente ouvinte, que não participa, não tem gozo, não tem a alegria do Espírito Santo de Deus. Então é viver em novidade de vida, amados. Porque o antes, o que era o antes? As coisas velhas, as coisas da lei. É você viver com medo de perder a salvação, você viver com medo de Deus riscar o seu nome, né? Qualquer coisa, Deus já ficar com raiva de você, porque é isso que inculcaram o sistema. Então, quando se é transformado pela graça, quando se vive a graça, amado, todas as coisas velhas passaram e passa a viver as novas. E quais são as novas? As boas novas. É que nós somos uma nova criatura. Então vivemos o que? Agora, transformados pela graça, vivendo a graça, vivemos em novidade de vida, amados. E o que é viver essa graça? E o que é ser transformados pela essa graça? É viver uma novidade de vida, amados. É você desfrutar, é você falar, é você viver essa graça sendo participante, ou seja, transformado por ela. Glória a Deus. Então, vamos ler agora Efésios 1 e 13. Efésios, capítulo 1 e o versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13. E é também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo de Deus. Então lembra quando eu falei, amados, que para você viver a graça e para você ser transformado pela graça, você precisa crer. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é isso. Quando você crê, você é selado com o Espírito Santo de Deus. Quando você passa a crer, se você ouviu que você é salvo pela graça, Efésios 2 e 8, você é salvo pela graça, e você crê, então você é selado com o Espírito Santo, passa a desfrutar e a reinar em vida e a ser transformado pela graça. Então o apóstolo Paulo diz, é também nele que vós estáis. Então é nele que vós estáis em quem? Em Cristo. Então aqui é uma questão de crer, depois que ouviste a palavra da verdade. Então quando é que se crê? Quando se ouve a palavra da verdade. Quando se ouve a palavra, se crê. E quando crê, o que é que acontece? Quando ouvis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o que é que acontece? Na parte B que o apóstolo Paulo diz, tendo nele crido, ou seja, quando é que se crê? Quando você ouviu a palavra da verdade, quando nele crido, então você passou a crer. E o que é que acontece? Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, há um selo do Espírito Santo. E quando se ouve, quando se crê, você é selado com o Espírito Santo de Deus. E esse selo, amado, ele é a testificação do Espírito Santo de Deus, testificando o que você ouviu. E aí você crê. Por isso, amados, que para ser transformados pela graça, para viver a graça, é preciso crer na palavra, crer no que está escrito. Esse é o sinal, né? É um dos principais sinais que nós precisamos para viver essa graça, para sermos transformados por essa graça. É crer. Então, para que nós possamos crer, nós também precisamos ouvir. Então, aqui, nós ouvimos, nós cremos e fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Porque, amados, ainda que eu pregue a palavra de Deus,
Se o Espírito Santo não falar com você, se ele não testificar, nada vai acontecer. Porque o que mais tem é pessoas no sistema religioso lendo a Bíblia, pregando a Bíblia, outros estão ali recebendo. Então, se o Espírito Santo não selar, se o Espírito Santo não testificar, nada acontece, amados. Então, para que viva a graça e sejam transformados pela graça, precisamos ouvir, precisamos crer e ser selados pelo Espírito Santo, ou seja, ele testifica a palavra que você ouviu e que você creu. Porque quando você crê, você é selado e você é transformado, amado. E essa transformação, ela é da mente. Ela é uma transformação na tua alma, no teu raciocínio, no teu entendimento. Ela é uma metanoia, né? Uma mudança de mente. Então, isso que é ser selado com o Espírito Santo. Você passa a ser transformado, vivendo em novidade de vida. Porque viver a graça e ser transformados pela graça é viver em novidade de vida, amados. Você estava andando por caminhos tortos, ou seja, vacilantes, que você achava que você era devedor de Deus. Agora na graça não há condenação. O que há na graça é exortação, amados. Então agora nós desfrutamos de paz, né? Porque nós somos transformados pela graça e vivemos a graça. Glória a Deus. Então, uma vez selado, nós cremos. Ainda vamos ler aqui João, capítulo 1 e o 16. João, capítulo 1 e o versículo 16. Da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Então, amados, a palavra de Deus, ela é uma semente e ela é lançada no nosso coração. E para ela frutificar, nós precisamos crer e ser selados com o Espírito Santo, ou seja, testificação do Espírito Santo. Então, para que nós possamos desfrutar e sermos transformados, nós temos que receber. Então aqui é uma revelação da sua plenitude. Plenitude de quem? De Cristo, da plenitude de Deus. Todos nós, então todos nós aqui, nós estamos incluídos, inseridos, né? Recebemos graça sobre graça. Então, amados, receba, porque é uma questão de fé. É uma questão de você crer e receber e o Espírito Santo testificar. Então nós já recebemos a graça sobre graça, amados. É a graça de Deus, que é a graça sobre graça, porque houve a primeira graça. No tempo de Abraão era a primeira graça e agora nós estamos vivendo a segunda graça, porque depois da primeira graça veio a lei e nós estamos na segunda graça, que é graça sobre graça. Glória a Deus. Então, desfrute dessa graça sobre graça que você recebeu. Quem recebeu a graça sobre graça, amado, está desfrutando da plenitude de Deus. Eu lembro que eu estava enferma e eu dizia para Deus: Senhor, eu recebi da tua plenitude, graça sobre graça. Então recebi saúde. Então eu ficava declarando e eu ficava fazendo as minhas confissões e dizendo: da tua plenitude eu recebi saúde. Por isso eu creio e por isso eu falo. Então, amados, ser transformado é isso. É você crer e você falar também. Crie, por isso falei. Porque você foi transformado pela graça. Então, você muda a sua atitude, você muda a sua linguagem, você muda o seu jeito de falar,
você muda o seu jeito de pensar e você muda as suas atitudes. Então, isso são resultados de ser transformados pela graça, viver a graça e não somente ouvir a graça. Ouvir a graça é diferente, amados, porque para ser transformados tem que crer. Primeiro ouvir, depois crer, depois selado com o Espírito Santo de Deus. Se não houver essas três coisas, amados, que é ouvir, crer e ser selado com o Espírito Santo de Deus, não tem transformação pela graça de Deus, amados. Isso não quer dizer que você não é salvo, não é mais salvo, não é menos salvo. Salvo pela graça é o nosso espírito, porque não depende de nós, dependeu do que Cristo fez por nós. Mas reinar em vida, gozar em vida, né, nós temos que crer e temos que depender do Espírito Santo de Deus, sendo guiados, sendo ensinados por Ele, porque é Ele que testifica, amados, a palavra de Deus. Glória a Deus. Ainda aqui em Romanos 5,17, mais uma palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus para nós. Romanos 5, o versículo 17. Pois, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, amado, pois pela ofensa de um só, pela ofensa do que Cristo já passou, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça. Então, o que nós recebemos? O João falou que foi graça sobre graça. O apóstolo Paulo fala aqui que nós recebemos a abundância da graça. Então, graça sobre graça. João falou. O apóstolo Paulo, a abundância da graça, mas então, já é a abundância, né, da graça, né? Então, é as bênçãos, né, que nós recebemos para nós reinarmos em vida. Então, para que você possa desfrutar da graça de Deus, ser transformados e viver a graça de Deus, você precisa crer no que está escrito na palavra de Deus, para que você possa reinar em vida. Somente, amados, quem está crendo na palavra de Deus está reinando e desfrutando em vida. Porque Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado. Então, amados, se eu creio e eu recebi a testificação do Espírito Santo de Deus, eu passo a viver em novidade de vida. Eu não vou estar fazendo batalha espiritual, eu não vou dormir com medo do diabo, eu não vou dormir com medo dos demônios, eu não vou viver lutando, fazendo campanha. Então, amados, eu sou transformada pela graça. Eu criei, eu recebi a revelação, o entendimento. E o Espírito Santo de Deus testificou. Por isso que ser transformado pela graça, amados, precisa ser transformado na mente, né? Primeiramente, precisa ser mudado, transformado aqui, amados. É na mente. Primeiro é no entendimento. E depois vem a transformação. Depois vem a mudança. Quando você ouve, quando você crê e é selado com o Espírito Santo de Deus, a qual nós recebemos essa abundância da graça e passamos a reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Então, se Ele pagou o preço, amado, que nós possamos desfrutar dessa abundância da graça. Então, reinar em vida, amados, está incluindo a prosperidade, está incluindo a saúde, está incluindo, amado, você ter uma boa qualidade de vida. Eu digo que a saúde, ela é uma das principais, né? Muitas coisas nós precisamos, mas eu digo que saúde é algo principal, né? Porque eu passei 2 meses doente
E tipo assim, minha vida parou esses 2 meses, tudo para, né? Por conta de saúde. Então, para que nós possamos reinar, né, em vida, nós precisamos de saúde. Houve um mover de Deus para mim, né? Que o meu tratamento tinha uma previsão de 3 a 6 meses, estou fazendo tratamento para anemia, para me ter um resultado. E em 40 dias eu já tive um resultado esperado, que seriam praticamente 3 meses. Então, eu tive ministração de anjos, eu tive todas as coisas colaborando, contribuindo e cooperando para o meu bem. Porque eu fui predestinada para reinar em vida e eu tomei posse. Eu comecei a declarar, eu recebi da tua plenitude, saúde, graça sobre graça. Então, houve uma mudança, houve uma metanoia. Eu comecei a reinar em vida, amados, né? Eu não me conformei, não aceitei e comecei a fazer as minhas confissões, né? Glória a Deus. E o Senhor se inclinou, né? E me tirou daquela situação. Glória a Deus. E vamos ler aqui, ainda em 1 Coríntios, capítulo 2, 14 e o 15. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. O 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui Paulo está falando do entendimento, amados, porque lembra que eu disse que tudo precisa começar aqui, ó, no entendimento, na mente. O homem natural, ou seja, é o homem que não tem entendimento, o homem que não tem revelação, é o homem que não vive a graça, é o homem que não é transformado pela graça, o homem natural. Paulo está dizendo aqui que ele é um homem natural, que anda por vista, não anda por fé, não discerne bem as coisas espirituais. Esse é o homem natural. Ele diz que não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Podemos perguntar para o apóstolo Paulo. E ele responde, por lhe parece loucura e não pode entendê-las. Por que parece loucura, amados? Porque você dizer para uma ovelha que ela já é salva, que não precisa aceitar Jesus, que não precisa batizar, é loucura, porque o sistema diz que precisa aceitar Jesus, o sistema diz que precisa batizar, precisa participar da Santa Ceia, que é Páscoa. Então, é loucura para o homem natural, ou seja, loucura para o homem carnal, o homem que não tem entendimento e não discerne as coisas espirituais. Porque elas se discernem espiritualmente. Por que se discernem espiritualmente, amados? Porque precisa ter a testificação do Espírito Santo de Deus, precisa ser selado, precisa ouvir, precisa crer, precisa ser selado pelo Espírito Santo de Deus. Como eu falei, existem muitas pessoas pregando a palavra, ouvindo a palavra, mas só recebe a revelação, o entendimento, quem é selado pelo Espírito Santo de Deus, quando crê. Glória a Deus. O 15. Agora aqui, ele diz, o que é espiritual é diferente. No 14 ele diz, o homem natural não compreende. Agora, ele está falando do homem espiritual, que é o que vive a graça, o que é transformado pela graça, o que tem a revelação, ou seja, o que tem a testificação, o que tem o selo do Espírito Santo de Deus, o que é selado pelo Espírito Santo de Deus. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, ou seja, ele entende, o Espírito Santo testifica, e ele por ninguém é discernido. Então, não tem como, amados, depois que você é selado com o Espírito Santo de Deus, você passa a discernir as coisas espirituais. O Espírito Santo de Deus traz
a testificação e você não é mais enganado, amados. Por isso que há uma transformação, porque você pegar o controle ali da sua TV, assistir ali as pregações, você já vai fazer, amado, uma faxina. Você vai saber o que você vai ouvir, quem você vai ouvir, né? Porque a exortação de Paulo, amados, é que nós não saiamos do apostolado, amados, para que a gente não fique confuso com a nossa mente, com o nosso entendimento. Porque existe o homem natural e existe o homem espiritual. O homem natural, ele é só um homem carnal, não tem discernimento espiritual, porque precisa haver a testificação, o selo do Espírito Santo de Deus. Então, para ser transformados, amados, pela graça, aqui precisa da testificação do Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo me deu essa ministração, amados, para que os amados entendam que nós somos participantes do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver a graça, ser transformados pela graça. Precisamos depender do Espírito Santo de Deus, porque nós somos participantes dele e somos um com ele, amados. É ele que testifica, é ele que dá o entendimento, é ele que capacita, é ele que manifesta. Então é ele, amados, não é sozinho. O homem sozinho é o versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo. Você sozinho é o homem natural. Você com o Espírito Santo de Deus, você é um homem espiritual. Então, amados, não que o homem natural não tenha o Espírito Santo, amados. Não é isso que eu estou falando. A questão do homem natural é que ele precisa crer para que ele seja selado, para que o Espírito Santo testifique. Porque os irmãos que estão no sistema religioso, ele é considerado um homem natural, né? O homem carnal. Tem o Espírito Santo sendo ovelha? Tem o Espírito Santo sendo ovelha, amados. Mas precisa haver a testificação. Então, para que nós possamos viver a graça, ser transformados, precisamos depender dele, amados, do Espírito Santo, para que nós sejamos esse homem espiritual que discerne bem as coisas. Glória a Deus. Você está lendo, você está ouvindo a palavra de Deus e o Espírito Santo está testificando na hora, amado. Não é depois, é fresquinho, é na hora ali. Você está lendo, você está recebendo a revelação e é na hora. Há uma testificação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então agora, amados, vamos falar evidências de quem foi transformado. Agora é evidência, né? Vamos ver algumas evidências de quem foi transformado pela graça, que é viver por fé, tomando uma posição de fé. Vamos ver aqui Gálatas 3 e 11. Gálatas 3 e 11. Gálatas 3 e 11. Gálatas 3 e 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, amados, a maior evidência de que você vive pela graça, de que você é transformado pela graça, a maior evidência é viver da fé, que é a parte B, porque o justo viverá da fé. A parte A, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, quem vive pela graça e é transformado pela graça, amado, não é mais justificado pela lei. Ou seja, mudou o entendimento, mudou o raciocínio. Porque o que é que a lei ensina? O que é que o sistema religioso ensina? Que você precisa o quê? Se justificar, ou seja, pedir perdão de Deus,
fazer campanha, fazer propósito de jejum, você precisa se santificar, você precisa se arrepender dos pecados. Isso é uma justificação, né? Ou seja, uma justificação carnal. Então, o apóstolo Paulo diz que é evidente que pela lei ninguém será justificado. Então, houve uma mudança, houve uma metanoia, houve uma mudança de lei. Porque o justo viverá da fé. Então, a maior evidência, amado, que alguém vive a graça e que foi transformado é viver da fé, amados. Viver descansado na fé, com o Espírito Santo de Deus testificando. Então, essa é uma evidência. Porque o apóstolo Paulo diz, é evidente. Ou seja, é uma evidência, amados, que pela lei ninguém será justificado. Então, ninguém é justificado pela lei. Não é na questão de pedir perdão, não é na questão de fazer campanhas, pagar preço, subir nos montes. Isso é uma justificação. Então, quem ainda está se justificando não está vivendo a graça, não está sendo transformado ainda pela graça, amados. Porque a evidência é viver da fé, é viver crendo sem ter que fazer, crendo que Cristo já fez. Então, a maior evidência de viver e ser transformado pela graça é viver pela fé. Ainda vamos ver aqui mais alguns versículos que confirma, o Espírito Santo confirma, testifica. Romanos 1 e 17. Romanos 1 e 17. Romanos 1 e 17. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Mais uma vez o apóstolo Paulo deixa claro que a evidência, amado, de se viver a graça, a evidência de ser transformados é viver da fé. O justo viverá pela fé. Então é pela fé, amados, não é por obras, não é por nenhuma justificação de obras da lei, é pela fé. Essa é a evidência de que se está vivendo a graça e de que está sendo transformado pela graça. Então, vamos ainda ler Hebreus 10, o 38 e o 39 também. Mais um versículo para edificação da igreja. Hebreus 10, 38 e o 39. O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer. Ou seja, amados, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, é se ele não viver da fé. Se ele viver se justificando, achando que ele precisa fazer alguma coisa, não agrada a Deus. Ou seja, se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Se ele recuar, é se ele não viver da fé, amados. O sistema religioso implantou que se você recuar, é se você desistir de Jesus. Eu aceitei Jesus, agora eu fui ali no bar, tomei uma cerveja, já não quero mais, eu estou desviado, né? Ele recuou. Recuar da fé não é isso, amados. Recuar, retroceder é não viver da fé. O apóstolo Paulo deixa claro. O sistema religioso erra, amados, porque não tem revelação. E o que é recuar? O que é retroceder? O que Paulo diz? O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, recuar de quê? Recuar de viver da fé, amados. Está claro que é recuar de viver da fé. O 39, nós, ele se incluindo, e nós também nos incluindo. Porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Retroceder para a perdição não é a perdição de ir para o inferno. A perdição é que perde o entendimento. Se você vive da lei, amados, você não está selado com o Espírito Santo de Deus, você não tem entendimento, você está perdido
no entendimento. Essa perdição é no entendimento. Você perde o entendimento. Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o crer faz com que a sua alma se conserve, ela seja conservada a alma. E o não crer é para a perdição, ou seja, você perde o entendimento. Deus permite o espírito do erro, do engano, né? Para que o homem creia na mentira, né? Na heresia, que é o que mais tem aí no sistema religioso aí fora. Então, amados, a evidência de ser transformado pela graça e viver a graça é a maior evidência, é a fé. É você viver pela fé sem recuar. Porque quando você recua, quando você deixa de viver por fé, você perde o entendimento. Glória a Deus. Aí vamos ver aqui mais 2 versículos para a gente concluir. Romanos, o 12 e o versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, lembra que eu falei que a transformação principal é aqui na mente, no entendimento. Precisa haver uma mudança, uma transformação aqui na minha mente. Primeiro, amados, para que haja mudança no meu falar, mudança no meu entendimento, mudança no meu proceder. Precisa haver primeiro aqui na minha mente, no meu entendimento. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não está conformado, amados, com os padrões do mundo. Não está conformado com aquilo que foi estabelecido pelo sistema religioso, porque estamos falando de viver a graça, transformados pela graça. E se nós vivemos a graça e somos transformados pela graça, nós não vivemos nos padrões do mundo, nós vivemos nos padrões da palavra, vivemos nos padrões de Deus. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que? Podemos perguntar de Paulo. Para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que você experimente, amados, para que você viva a graça, para que você seja transformado, precisa ver essa mudança no entendimento, ou seja, de não estar conformado com o mundo, não estar conformado com aquilo que não está bom também para você, né? Não se conformar, comece a fazer as suas confissões, as suas declarações de fé. Não está bom para mim essa situação? Eu vou orar, eu vou fazer minha confissão, porque isso é transformação da mente, isso é não se conformar com o mundo, ou seja, aquilo que está ao nosso redor. Nós devemos não estar conformados, porque o nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão é a Bíblia, né? O nosso padrão é Deus. Glória a Deus. E vamos finalizar com Filipenses 2, 2 e 2. Filipenses 2 e 2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Então, amados, quem vive a graça e quem é transformado pela graça, o que o apóstolo Paulo diz? Completai a minha alegria.
ou seja, o gozo, a alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar. E o que Paulo pensava, amado? Qual o modo que Paulo pensava? Então, o que Paulo pensava é o que ele recebeu, amados. Que ele é salvo pela graça, que ele recebeu a graça sobre graça, que ele recebeu a abundância da graça. Então, ele está falando com a igreja aqui, amados, para que a igreja tenha o mesmo modo de pensar. Ou seja, pensando as mesmas coisas, pensando como Paulo pensa, falando como Paulo fala, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. Então, tendo também, amados, esse mesmo amor. Então, que nós possamos receber o mesmo entendimento, o mesmo modo de pensar, esse mesmo amor. E também o mesmo ânimo, né? Porque Paulo, ele também sofreu tribulações e ele recebeu o ânimo de Deus, né? A tua graça me basta. Então, que nós tenhamos esse mesmo ânimo, que viver a graça, amados, ser transformados pela graça, não quer dizer que nós não passamos por lutas, não quer dizer que nós não passamos por tribulações. Nós sabemos e aprendemos que estar bem em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo disse. Então, nós precisamos ter esse discernimento de saber estar bem. Se hoje eu não estou bem, posso não estar com saúde, posso não estar bem financeiro, só um exemplo, eu preciso estar bem, louvando, adorando e glorificando a Deus, porque eu recebi a graça e eu fui transformado pela graça. Então, nós temos que ter esse mesmo ânimo, esse mesmo modo de pensar. Ele diz, pensando a mesma coisa. Então, pensando como Paulo, amados. Se Paulo recebeu a graça e ele recebeu o apostolado, ele entendeu que ele é salvo pela graça, e o que ele vai falar? O que ele vai pensar? Que ele não vai perder a salvação. Então, um salvo, amados, se hoje eu prego a graça aqui e o irmão tem medo de perder a salvação, então não está pensando as mesmas coisas, não está tendo o mesmo modo de pensar, porque há uma confusão no sistema religioso. Um pensa de um jeito, um acha que se tomar uma bebida ali vai perder a salvação, aí o outro acha que não vai perder a salvação, que a salvação foi dada. Então, o sistema, as ovelhas que estão de fora, as ovelhas que são o homem natural, não tem o mesmo modo de pensar, pensam diferente, amados. Por que que Paulo diz aqui que nós tenhamos o mesmo modo de pensar? Porque há uma só igreja, há um só Senhor, há um só Evangelho, há um só Deus, há um só Espírito, há um só batismo, há só uma forma de crer, amados. Então, nós somos um com o Espírito Santo de Deus. E Deus, ele não é Deus de confusão, amados. Ele traz a testificação. Não existe confusão na vida dos que estão em graça, amados. Por exemplo, eu não posso receber de uma forma, o irmão receber de outra, porque o Espírito é o mesmo Espírito que está sobre a minha vida, está sobre a sua vida. Ele não testifica de uma forma e testifica na vida do irmão de uma outra forma. O que existe são interpretações, ou seja, a pessoa pega a Bíblia, interpreta e passa para a vida do irmão. Então o Espírito Santo não testifica, ele permite o espírito do erro. É por isso que o homem natural não entende, amado. O homem natural não discerne as coisas espirituais. Então, por isso que na graça nós temos o mesmo modo de pensar, né? Eu estou aqui em Manaus, MGA Manaus, nós somos salvos pela graça, Efésios 2:8. Os irmãos que estão lá em São Paulo, sou salvo pela graça, Efésios 2:8. Os irmãos que estão lá na Bahia, sou salvo pela graça.
Então, aonde estiver, amados, é crer como está escrito. Não tem como não ter o mesmo modo de pensar. Não tem como não pensar as mesmas coisas, amados. Porque não há confusão. Porque quem testifica é o Espírito Santo de Deus. E Deus não é Deus de confusão. Então, amados, hoje nós estudamos aqui viver a graça e ser transformados pela graça. Então hoje nós aprendemos aqui com o Espírito Santo de Deus, que eu creio que ele testificou na vida dos amados irmãos, houve o testificar, houve o selo do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creram para a glória de Deus, e que creram e que foram selados com o Espírito Santo de Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra.